Bom dia, boa tarde, boa noite para você que acessa a segunda chamada. É motivo de alegria te encontrar aqui, seja para ouvir pela primeira vez algum encontro de sábado ou ouvir de novo, tá bom? Que esse nosso tempo aqui seja útil para a sua vida, que a gente possa continuar a crescer em graça e conhecimento. A gente está nessa série O que Deus quer, em que a ideia é conversar sobre algumas das direções mais desafiadoras que Deus dá. Se às vezes a gente sai de um sábado ou domingo sem saber muito bem o que fazer, eu garanto que não vai ser o caso aqui. Se às vezes a gente se pergunta qual a vontade de Deus, bom, de novo, prometo que todo sábado você vai conhecer pelo menos um pouco mais dela. Se às vezes o coração fica quentinho depois de um tempo na igreja com irmãos, e graças a Deus por isso, talvez não seja o caso nos próximos encontros, ainda que eu tenha o compromisso de sempre falar das bênçãos de Deus. É importante dizer também que não é porque depois de um tempo de ensino ou leitura, em que eu saio sem saber exatamente o passo a passo, que esse tempo foi ruim necessariamente. As escrituras não são um livro de receita, nem uma página do WikiHow. Às vezes é preciso meditar, o que demanda tempo, confissão e conselho. Aliás, conhecer mais a Deus tem valor em si mesmo. Saber mais da Bíblia é bom. De qualquer forma, esse não vai ser o nosso desafio aqui. Nosso objetivo é atacar um problema de cada vez. Especialmente aqueles em que a gente talvez não considere como tal, porque parecem grandes demais ou pequenos. Bom, vamos lá. Dentre todas as ordens que Deus dá, tipo mandamento, direção, faça isso, não faça aquilo. Quais ou qual é ao mesmo tempo admirada e rejeitada? Tipo, isso aqui é muito bom, mas eu jamais conseguiria fazer. Excelente, o mundo seria um lugar melhor se todo mundo fizesse isso, pensasse assim. Quais ou qual ordem que Deus dá, direção, princípio? É que a maioria das pessoas, inclusive não crentes, diriam isso é bom. Isso é bom. Mas é impossível. Ou, não, isso aí não vale a pena. Abre sua Bíblia, liga comigo em Mateus capítulo 5, do verso 43 ao 48. Então, Mateus capítulo 5, verso 43 ao 48. Diz assim: Vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos do seu Pai que está nos céus. Porque ele faz raiar o seu sol sobre os maus e os bons. Derrama chuva sobre os justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. E se vocês saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai celestial de vocês. Agora vamos para Jesus repetindo isso, tá bom? Um pouco. Em Lucas 6, 27. Diz assim: Amem os seus inimigos e façam bem àqueles que os odeiam. Abençoem aqueles que os amaldiçoam. Orem por aqueles que os maltratam. Esses são os versículos 27 e 28. Agora vamos para o 32 ao 34. Que mérito vocês terão se amarem os que amam? Até pecadores amam os que amam. E que mérito terão se fizerem bem àqueles que são bons para com vocês? Até pecadores agem assim. E que mérito terão se emprestarem às pessoas de quem esperam devolução? Até os pecadores emprestam a pecadores, esperando receber a devolução integral. O que Deus quer é que a gente ame os inimigos. E eu tenho algumas perguntas importantes que vão nos conduzir aqui e ajudar a gente a pensar. O que é o inimigo? Por que eu deveria amar? Por que eu não quero? E como que eu posso? Ou deveria? Ninguém precisa ter feito seminário para notar que o fato de Jesus dizer algo assim já indica que a gente tem muito problema com isso. Que no que dependesse de mim, certas pessoas podiam muito bem sumir. Certo? Não precisa dizer quem, não me conta, tá bom? Não aponta para ninguém. Mas existem certos indivíduos cuja falta de amor é recíproca. Gente
que eu tenho dificuldade de se relacionar e eles têm dificuldade de se relacionar comigo. Que em algum nível resiste ou complica a minha vida. E que eu também não tenho prazer em conviver. Talvez eu não reconheça como inimigo, mas os meus sentimentos, ou dele, não são positivos. São até agressivos e quase sempre irritam. Gente que no máximo vale a máxima, cada um na sua. Em que as chamas do ódio ou da ira passada já esfriaram e desde que certa distância seja mantida, fica tudo bem. Por outro lado, existem pessoas as quais eu amo, mas que conseguem me tirar do sério de tal forma que eu trato como inimigo. Seja um cônjuge mal-humorado, amigos em dias difíceis que tomam decisões ruins, ou namorados complexos e até pais imperfeitos. Bom, Jesus é claro. Devemos amar os que nos perseguem, que nos odeiam, Lucas 6:27. Aqueles que nos amaldiçoam e maltratam, 6:28. Os que batem no rosto e tiram a capa, 6:29. Até os que causam a morte, Mateus 10:21 e Romanos 5:8. Jesus mesmo pergunta no versículo 46 em Mateus, que mérito terão se fizerem bem aqueles que são bons para com vocês? É interessante porque tem uma vez que Jesus é rejeitado por alguns religiosos ali, e os discípulos perguntam, Senhor, quer que façamos cair fogo do céu? Em outras palavras, Senhor, a gente pode destruir os seus inimigos? O texto diz que Jesus, voltando-se, os repreendeu. Aliás, esse mandamento vem para corrigir o engano da época, né? Um engano bem comum que Jesus mesmo fala. Vocês ouviram o que foi dito. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. O problema é que a Bíblia nunca disse nada parecido com isso. O máximo foi em Levíticos 19:18 que diz, não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um ao seu próximo como a si mesmo. A conclusão para lá de conveniente foi, ame alguém do seu povo e ame o seu próximo. Observação importante aqui é que ter inimigos não é um problema em si mesmo. Afinal, Jesus os tinha. Quem, né? Quem são as pessoas em que Jesus tinha como inimigos ou consideravam como inimigo e por quê? Jesus era cercado até de pessoas que o detestavam tanto que o queriam morto. Isso especialmente por quem ele era, quem dizia ser e qual era a missão dele. As pessoas não gostavam de Jesus, detestavam Jesus e eram inimigos dele porque ele se dizia Salvador, porque ele se dizia Filho de Deus, porque ele ensinava isso, pregava isso e vivia isso. Ao que ele diz para os seus discípulos, bem-aventurados vocês serão quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Ser odiado por causa de Cristo e da mensagem dele, do evangelho da salvação, do testemunho de quem obedece, é bom. É uma bem-aventurança. Então, não tem problema ter inimigos, ser maltratado, ser detestado por alguém. Se a causa e motivo é o evangelho de Jesus Cristo, é a fé no Deus Altíssimo. Se isso acontece com você, pode dormir tranquilo. Porque você é justo. E você vai dormir o sono dos justos. Agora é importante. Isso não quer dizer que todo problema que um cristão tenha, que toda dificuldade de relacionamento, que não ser gostado por alguém, é resultado disso. Tá bom? Nem todo problema relacional que um cristão passa com um não cristão é perseguição. Perder privilégios também não é perseguição. De novo, ter inimigos por causa de Deus é bom e é uma bem-aventurança. Mas nem todo problema, vamos ser sinceros aqui, é por causa disso. Outra coisa importante é que o amor ele não é definido pela reação do outro. Tudo bem? A morte de Jesus é prova disso. O maior ato de amor que já existiu trouxe reações extremas que nem sempre foram positivas. Alguém pode genuinamente ser amado e ao mesmo tempo se sentir ofendido, magoado, irado, querer vingança ou demonstrar indiferença. Às vezes basta dizer um não, não agora, ou qualquer coisa do tipo, você não está certo, em que a pessoa se sente diminuída, confrontada, irritada e vai embora. Ainda que quem tenha feito isso tenha feito em amor. Recentemente, um colega de ministério, não aqui da igreja, então não adianta tentar adivinhar,
Ah, foi conversar com um amigo, assim, com o qual ele era responsável espiritual da igreja, e chamou atenção para algumas coisas, pelo menos para uma coisa, em que não parecia estar de acordo com as Santas Escrituras. E depois de muito observar, de esperar, ver se era aquilo mesmo, de convidar a pessoa a explicar, não dizer se está errado, começar por aí, tentar entender a situação, a pessoa ouviu e foi embora. E não é que foi embora daquele encontro, daquela conversa. Foi embora da igreja. E porque eu conheço esse colega bem até, ele não é alguém rude, que fala com falta de amor. Mesmo assim, a pessoa sendo amada, do jeito que a Bíblia manda, inclusive, foi embora. Eu não estou dizendo que se é por amor, vale tudo. Que eu não preciso ser cuidadoso com as minhas palavras ou despreocupado com o impacto nos outros. Só que não se sentir amado não é o mesmo que não ser amado. Lembre-se de pais dizendo não para os filhos pequenos para não colocar o dedo na tomada, a mão na air fryer, ou pular de cima do beliche. Tudo bem? Para alguns de nós cabe de fato deixar de ser mimado. Em que a gente simplesmente espera que os outros digam sim, sim, Senhor, e é para já. Se Jesus falasse conosco do mesmo jeito que ele conversa no Novo Testamento, não ia faltar gente magoada e ofendida. E ele simplesmente nunca deixou de agir com amor. É bem verdade também que tem muita gente por aí que confunde profecia com grosseria. Porque conhece a verdade de Deus, lê sobre ela, se sente no direito de falar tudo, de qualquer jeito, em qualquer hora. Não é o que eu estou dizendo aqui, de novo. Não é porque eu tenho uma verdade bíblica que eu posso dizê-la a qualquer momento, de qualquer jeito, sem se importar em transmitir graça. Ainda que exija eventualmente ser firme também. Pergunta: por que a gente não quer ou tem tanta dificuldade nisso, em amar os inimigos? Por que a gente olha para esse mandamento, e isso é uma ordem, e a gente diz, impossível. Porque alguns rostos passam na nossa cabeça e a gente fala, não. Não merece. Bom, isso já é uma noção, né? Porque é tão difícil. Bom, porque odiar os inimigos, falar mal deles e evitar contato é a forma mais fácil de fingir que tá tudo bem em mim, de me enganar. Focar no que o outro faz de ruim ou é mal é o melhor jeito de não lidar comigo mesmo, no mal que eu pratico, na minha falta de sabedoria. É um pouco por causa disso que Jesus mesmo disse, hipócrita. Tira primeiro o cisco do teu olho, então cuidará em tirar a trave do olho do seu irmão. O fato é que dependendo de quem, a gente odeia amar e ama odiar. Não tem mais ninguém te ouvindo, ninguém vai concordar com você agora. Ou vai ver a verdade. Mas assim, simplesmente pensar mal de algumas pessoas, falar mal delas, é quase que terapêutico. Em que a gente encontra alegria, riso e até um pouco de paz, de diminuir, levantar as falhas, reforçar os erros. Tem algumas pessoas que simplesmente parece que a roleta gira dos assuntos e sempre volta nelas, quando a gente está junto de outras pessoas ainda, e a gente vai lá e bate ainda mais. E todo mundo fica bem depois. E assim a gente acaba com o mundo exatamente como nós. Com relações quebradas e confusas. O que Jesus oferece com essa história de amar os inimigos é cura para muito do mal no mundo e para acalmar a muitas das nossas discussões mais acirradas. Porque se não é amor que eu faço pelo outro, penso sobre o outro, falo sobre o outro, não deveria acontecer. Não sei se você está assistindo ou assistiu a série Ted Lasso, que terminou semana passada, infelizmente. Em determinado momento tem um personagem que
meio que está resistindo a perdoar alguém que já fez muito mal. E aí o Ted diz: espero que todos nós, ou nenhum de nós, sejamos julgados pelas ações dos nossos momentos mais fracos, e sim pela força que demonstramos quando nos é dada uma segunda chance. Não é exatamente a proposta de Jesus, tá bom? De não ligar para os erros, para nenhum erro de ninguém, ou ligar para todos. Não é esse o ponto aqui. Mas o que ele está falando tem algum lastro. O fato de que a gente gosta de se concentrar nos erros, no quanto o outro é insuportável, de lembrar de como a pessoa é má, do mal que ela praticou, e querer que Deus mande fogo e enxofre, faça a justiça, puna finalmente, leve para longe. Mas dificilmente eu penso, medito sobre o quão mal eu tenho sido, dos meus erros, das minhas palavras duras, da minha impaciência, da minha grosseria, do mal que eu faço com outras pessoas. É difícil amar os inimigos porque a gente não sabe muito bem lidar com as diferenças. E elas existem, e são muitas. A gente vive num mundo diverso, com culturas diferentes, religiões, origens étnicas, sociais das mais diversas. E é verdade, cada uma delas cria barreiras que dificultam a compreensão mútua. Isso é verdade, tende a nos distanciar. Haja vista a política em anos recentes. O ponto é que ser tolerante ou misericordioso não significa não ter crenças ou abandoná-las. É sobre como essas crenças nos levam a tratar pessoas que discordam de mim e até me fizeram mal. E isso aqui é o distintivo do cristianismo. É alguma coisa que deve ser abandonada. É o que Jesus está dizendo por repetidas vezes. Até os pagãos, os não cristãos, fazem assim. Até eles emprestam e tratam bem os que tratam bem, tratam mal os quem os trata mal. Jesus não está te chamando para fazer vista grossa para o mal, para se associar ao que é indigno, ou celebrar qualquer coisa. Não é para dizer, tá tudo bem, as pessoas são assim mesmo, as pessoas são más, não tem problema, não. Não é isso que ele está dizendo. O ponto dele é como quem crer nele precisa se conduzir a partir disso. Não é para abandonar as noções de certo e obediência a Deus, mas como cada um dos princípios divinos me conduz e me transforma a lidar com aqueles que eu não gosto, que eu detesto, que me fizeram mal. Resistir a mal inimigo é renegar, trair a missão de fazer discípulos em favor de criar rivais. É desobedecer Romanos 12:18. Façam todo o possível para viver em paz com todos. É escolher não ter comunhão com quem também é filho de Deus. E eu simplesmente não tenho esse direito. Por último, e na opinião do ChatGPT, é difícil amar os inimigos por uma questão de proteção pessoal. Sim, porque parece contraproducente e até arriscado. A nossa natureza e instinto nos leva a se proteger das ameaças. E amar alguém que me prejudicou ou prejudica me faz vulnerável. Então, não amar é se proteger. Porém, os filhos de Deus podem e devem confiar no Senhor para a própria proteção. E não numa distância que eu sustento com ódio, receio e palavras grosseiras. Eu quero lembrar que o guarda de Sião não dorme. Salmo 121, versículo 4. Por que eu deveria amar os inimigos? O que isso produz em mim? E para que serve em um nível? No texto que a gente leu, diz que a gente deveria amar para que sejamos filhos do Deus Pai que está nos céus. Ou seja, amem os seus inimigos para provar a si mesmo que você é filho de Deus. A gente mostra que é de fato filho de Deus, não só indo na igreja, fazendo devocional, dando dinheiro aos pobres, ao participar da EBD, ouvir o culto, cantar louvores ou vestir roupas decentes. A gente vê e se percebe como filho amado ao amar os inimigos. De fazer o que o próprio Deus faz. Afinal, ele faz raiar o seu sol
sobre os maus e os bons, e derrama chuva sobre os justos e injustos. Um pouquinho mais para frente, em Lucas 6, que a gente leu, o 36 diz: sejam misericordiosos, como o Pai de vocês é misericordioso. Os dois textos, as duas declarações ensinam que os discípulos são chamados para amar, porque são filhos de Deus, não para se tornarem, tudo bem? Não é que eu amo os inimigos e aí eu sou feito filho de Deus, mas que eu, sendo filho de Deus, eu amo os meus inimigos. Certamente, um dos motivos porque tantos de nós eventualmente lutem ou tenham aquela sensação de: será que eu sou mesmo salvo? Talvez seja resultado de não fazer o que o Pai faz. A gente se sente descolado na casa de Deus, incomodado no meio dos santos, dos cristãos, porque passa boa parte do tempo pensando, agindo e se sentindo como um pagão. Tratando bem quem me trata bem, tratando mal quem me trata mal. Porque, de novo, Jesus diz: até os pecadores amam os que amam. Então eu me sinto perdido, porque eu ajo como um. A gente deveria amar os inimigos por uma questão de testemunho e identidade. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. No final do dia, a razão pela qual todos nós existimos e encontramos tanto sentido quanto satisfação é fazendo a vontade de Deus. Pode não parecer porque a gente é bombardeado todos os dias, mas o nosso objetivo aqui não é fazer história, mudar o mundo, viajar horrores ou ser disruptivo. Deus não é headhunter. Eu disse na abertura e vou repetir aqui. O problema é que eu só me considero feliz, ou acho que vou ser feliz, quando eu estou fazendo o que eu quero. E isso é muito ruim porque a nossa vontade muda muito. E depender dela para encontrar sentido na vida e dar alegria ao coração é um eterno correr atrás do vento, em que a gente nunca vai chegar lá, nesse patamar de paz permanente e realização plena. Não é à toa que Heath Ledger, Amy Winehouse, Robin Williams, tendo tudo que a gente considera tudo, tinham certeza que não tinham nada. Eles todos se mataram. Lembre-se, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus para representar. Deus fez imagens dele. Deus fez ídolos dele. Estátuas, objetos, criaturas que mostram quem ele é, que representam. A gente só encontra paz de verdade perto dele, fazendo o que ele manda. Tipo, amar os inimigos. Por último, Jesus disse: bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se, regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus. Mateus 11, 5, do 11 ao 12. Oferecer outra face, mesmo quando você recebe um tapa em público. Emprestar sem esperar receber de volta. E investir tempo em gente que parece desperdiçar. Tudo isso significa que o seu tesouro, sua segurança e alegria estão no céu e vêm de lá e não deste mundo. Parte porque a gente sente que é inútil muito do que faz. É porque passa muito do tempo fazendo atividades sem valor eterno. As recompensas de Deus vêm desse tipo de coisa e não do primeiro milhão. As recompensas do Senhor vêm de amar os inimigos. Bom, para ser prático, para caminhar para o nosso fim aqui, como que eu posso então amar os inimigos? Se eu sei que eu deveria, se eu já entendi porque eu não quero, como que eu faço? Por onde eu começo? Bom, Jesus diz, Lucas 6, 28, no texto que a gente leu: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Versículo 44. Lucas 6, 28, orem por aqueles que os maltratam. Dallas Willard, um escritor cristão que eu já citei aqui, que eu gosto bastante, disse que nós amamos algo quando somos dedicados ao seu bem-estar e prosperidade.
E essa talvez seja um resumo mais fundamental do que é amar alguém. Estar dedicado ao bem-estar e prosperidade daquela pessoa. Então, o que melhor do que orar pelos inimigos? Aliás, até no Antigo Testamento isso acontece. Não é uma coisa que Jesus trouxe só no Novo Testamento. Salmos 109, 4 e 5 diz: em troca da minha amizade, eles me acusam, mas eu permaneço em oração. É bastante significativo que quando os discípulos pedem para que Jesus os ensine a orar, ele não diz, basta ser sincero, fale de coração que está tudo bem. Não. Primeiro ele diz, sejam breves, o que é sempre muito interessante, né? Jesus, quando ensina a orar, ensina seu objetivo, sem vãs repetições, sem tentar convencer a Deus a fazer as coisas, sejam breves. Enfim, logo depois ele diz assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Quando eu tenho que lidar com gente que não gosta de mim, ou que em alguns momentos me deixa maluco, dar bom dia é bom, ser respeitoso, melhor ainda. Não tramar contra é bem-vindo, não desejar o mal também. Mas Jesus nos ensina a ir além dos pagãos. Então, seguindo o modelo da oração modelo de Jesus, a gente deveria orar a Deus para que os nossos inimigos santifiquem o nome do Senhor, que o amem acima de tudo. O melhor que eu posso fazer por qualquer pessoa é desejar em oração que elas sejam convertidas. Se o meu inimigo, se alguém que me trata mal não é crente, eu deveria orar para que ela seja. Para que Deus mude a vontade dela e que ela reconheça o Senhor Jesus como o Senhor Salvador da vida. Se é alguém que já conhece, bom, que leve Deus a sério, que se aproxime dele, que obedeça à vontade dele e continue a ser transformado em imagem de Cristo Jesus. Para que todos reconheçam não apenas a autoridade de Deus, mas se submetam a ela. A gente deve orar para que os nossos inimigos e os que me testam a paciência tenham prazer em fazer a vontade de Deus, assim como os anjos no céu. Que não sejam entregues e nem escravos da própria vontade e acabem levando uma vida infeliz de correr atrás do vento. Eu devo orar para que Deus conceda o pão de cada dia às pessoas mais difíceis que eu conheço, porque é isso que Deus quer formar em mim, um coração generoso, que faz raiar o sol sobre os maus e os bons, que derrama chuva sobre os justos e injustos. Eu deveria orar para que os pecados dos meus inimigos sejam perdoados e para que ele aprenda a perdoar. É ter a presença de espírito de repetir, sem ter um coração altivo: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Finalmente, devemos orar para que Deus proteja os inimigos das tentações e dos poderes destrutivos do diabo. Porque mesmo que mereçam o peso da justiça de Deus, eu também merecia. Mas Deus entregou graça. E eu também deveria. Tim Keller, que faleceu há algumas semanas, disse o seguinte: é difícil ficar com raiva de alguém se você está orando pela pessoa. Também é difícil ficar com raiva, a menos que você se sinta superior. E é difícil se sentir superior se você está orando por essa pessoa. Porque na oração, você se aproxima de Deus como um pecador perdoado. A vontade de Deus, o que Deus quer, é que eu ame os meus inimigos. Isso basta para eu reconhecer porque eu não quero, porque é tão difícil. Basta para eu reconhecer que Deus tem autoridade, que eu deveria obedecer. Que quando, e pela graça dele, eu começar a fazer, eu me sentirei ainda mais filho dele, ainda mais seguro nos braços dele. Eu darei um testemunho ainda mais firme da fé que eu tenho.
e eu vou encontrar sentido para os meus dias. Eu deveria amar os meus inimigos orando por eles, para que eles conheçam a Deus, para que eles tenham prazer em fazer a vontade dele, para que Deus conceda o pão de cada dia a esse inimigo, para que eles sejam perdoados e para que eles sejam afastados de todo o poder do maligno. Para encerrar, eu te convido a orar, confessando: Senhor, eu não quero. Senhor, eu não gosto de tal pessoa. Ela tem feito ou já me fez muito mal. Senhor, eu já fico irritado ou triste só de pensar de tudo que já aconteceu. Senhor, eu fico ansioso cada vez que eu chego perto dessa pessoa porque eu sei, Deus, que ela quer o meu mal. Senhor, ouve a minha vontade, transforma meu coração para que eu consiga. Me capacita. Confesse que eu não quero, que eu não gosto e que eu nem vejo muito porquê. Mas porque eu sei que é uma ordem de Deus, porque eu sei que Ele tem autoridade e eu sei que é para o meu bem. Peça ajuda dEle. Peça ajuda dEle. Convide o Senhor para mudar o mais íntimo do seu ser, para que te dê vontade, disposição e perseverança. Ore pelos seus inimigos. Confesse não querer amá-los e convide o Senhor a te transformar. É isso. A gente se vê na próxima, tá bom?